Câmera 1 gravando. Câmera 2 gravando. Áudio gravando. Ação. Olá, esse é o nosso terceiro vídeo sobre questões da alma. Quero te lembrar que nós estamos numa sequência. Então é muito importante que você assista aos vídeos anteriores e também aos próximos. Hoje nós vamos abordar a segunda raiz de feridas na alma. A primeira, conversamos sobre ela no vídeo anterior, e agora vamos falar da segunda. Além do pecado, que foi aquela que nós já comentamos, pecados de outras pessoas e situações anormais que são traumáticas, são raízes de questões da alma na vida da gente. Tem sofrimentos que a gente causa quando fazemos escolhas erradas porque não são de acordo com a vontade de Deus, portanto não tem a sequência ou a consequência esperada, melhor, ou erradas porque são pecaminosas. Isso causa um sofrimento que a gente não precisava passar. Então, se a gente escolhe ter Jesus como Senhor e viver sob o governo dele, esse é um sofrimento que a gente pode evitar. Mas existe o sofrimento que nós não controlamos. Esse sofrimento é causado por aquilo que pessoas fizeram contra nós, e dependendo do que fizeram, se foi algo muito violento, muito forte, realmente atinge profundamente a nossa alma. Também esse sofrimento que nós não controlamos pode vir de situações por estarmos no mundo. Acidentes, questões da natureza, tragédias, perdas, que em última instância, ou melhor, em primeira instância, está de certa forma relacionado ao pecado, à distância de Deus, que produziu essa instabilidade, essa desarmonia no mundo, essa conduta baseada em desequilíbrio, gerou uma série de sofrimentos para a humanidade e a gente dificilmente consegue controlar isso. Entretanto, existe cura, existe solução. O sofrimento não precisa causar feridas na alma. Aquilo que nós passamos não precisa ser traumático ao ponto de nos adoecer. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Vamos abordar agora sintomas. Como que a gente sabe que existe uma questão de alma que precisa ser resolvida dentro de nós? Um dos sintomas é o comportamento agressivo. Pessoas que não apenas ficam irritadas, mas são controladas por essa irritação e de forma continuada estouram muito fácil, brigam muito fácil, não conseguem conter os impulsos de ira que têm. Outro sintoma de ferida na alma é o oposto, comportamento passivo demais. Pessoas demasiadamente desatentas, que não conseguem tomar decisões, não conseguem ter iniciativa, não são proativas em nenhum grau ou baixíssimo grau, conseguem ser criativas e proativas. Então essa passividade também pode ser um sintoma de feridas na alma. Outro sintoma é demasiada insegurança, que caminha para o medo e pode levar a pânico e se tornar até uma questão patológica. Outro sintoma é tristeza, que pode caminhar para a angústia e também para a depressão, se tornando então uma questão patológica. Todos esses sintomas estão relacionados ao fato de termos que lidar com coisas que não foram planejadas para nós. Então, nós não temos uma estrutura coerente com essas situações de sofrimento. Por isso, somos passíveis ao adoecimento. Agora, como a gente pode enfrentar isso de maneira que não adoeçamos? Ou como podemos ser curados de feridas que já estão estabelecidas dentro da nossa alma e causando tanto mal? Nós vamos falar agora de dois caminhos para a cura do efeito ruim
do sofrimento na vida da gente. Primeiro vamos ler Isaías 53, do verso 2 ao 7, um texto que já citei anteriormente, mas agora vamos ler uma parte maior do capítulo. Diz assim o texto: porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. O texto está falando de Jesus na cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que descrição perfeita e poderosa de Jesus Cristo na cruz. Antes de eu explicar alguns aspectos desse texto, preste atenção em algo que eu vou te dizer. Nós temos a nossa história de vida de um lado, e nós temos a história de Jesus Cristo na cruz do outro lado. A cura das feridas da alma passa pelo seguinte: eu vou supervalorizar a minha história de vida com as situações difíceis que eu vivi e vou dar poder a elas de influenciarem o meu presente e o meu futuro, mesmo que elas tenham ficado no passado? Ou eu vou pegar a história de Cristo e vou crer que o que Jesus fez na cruz é mais poderoso do que tudo que eu fiz e do que tudo que fizeram contra mim, e vou andar com base na história de Jesus Cristo? Essa é uma escolha que você vai precisar fazer. Vamos ao texto. Primeiro eu quero chamar a sua atenção que esse texto descreve vários problemas, várias feridas de alma. Desprezo, rejeição, pessoas que viram o rosto, desprezo, ferida, aflição, palavra-chave que nos lembram doenças, feridas, marcas na alma. Então eu quero te lembrar que quando Jesus estava na cruz, ele não somente estava tomando para si, absorvendo em si os pecados nossos, a vergonha e a culpa consequentes dos nossos pecados também estavam sobre ele, e também estava sobre Jesus enfermidades e dores de todos os tipos. Não somente enfermidades e dores físicas, mas enfermidades e dores da alma. Por isso é importante ele ver que está no plural. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas não era ele que estava sendo a causa do seu próprio sofrimento. Nós estávamos sendo a causa do sofrimento dele. Os nossos sofrimentos eram a raiz do sofrimento dele. Então isso quer dizer que todo o efeito do sofrimento que nós passamos já esteve sobre Jesus e ele já resolveu. Então, se eu olho para Jesus na cruz e se o Espírito Santo me revela o que houve ali, a cruz se torna o lugar do sofrimento de Cristo e da minha e da sua libertação, da minha e da sua cura. Porque o efeito do sofrimento, repito, estava sobre ele. Tem uma outra expressão aqui de algo que estava sobre ele que é muito poderosa. Diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A maior guerra, como eu falei no primeiro vídeo, que produz ferida na alma, é a guerra provocada pelo pecado. Porque nós não fomos feitos para pecar. Pecado que é
parte das consequências da rebelião do homem contra Deus. O homem se rebela, começa a cometer toda sorte de pecados, e isso vai piorando e vai degenerando a natureza e a vida dele. Todos nós pecamos. E o óbvio, o normal é que todo pecado seja pago. Se eu perguntar para você se um criminoso merece ir para a cadeia, com certeza você me dirá que sim. Então Deus, por sua justiça, claro que todo pecado precisa ter a sua consequência por uma questão de justiça. Deus, completamente justo, sabendo que todo pecado tinha que ter consequência, colocou essas consequências na pessoa de Jesus na cruz. Colocou o castigo que todo pecado merece na pessoa de Jesus. Mas o interessante é que não foram somente os meus pecados que foram castigados nele, mas os pecados das pessoas que pecaram contra mim também foram castigados nele. E isso é muito importante, você crer. Isso é muito importante para a saúde da sua alma. Nós temos mais facilidade de entender que nós temos que ser liberados do castigo do que achar que as pessoas que erraram contra nós têm que ser liberadas do castigo. Então guardamos mágoa, rancor, que vira um ressentimento. O sentimento da situação sofrida fica voltando o tempo inteiro. Ressentimento. E isso vai adoecendo a alma. Porque se já foi difícil lidar com a coisa, quando ela aconteceu, quanto mais ficar ressentindo tudo que aquela situação trouxe. Então, se você crê nisso aqui, você pode ficar livre. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A nossa situação em relação a Deus foi resolvida por Jesus na cruz, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, e a situação das pessoas também, porque Jesus Cristo pagou pelos pecados das pessoas. Nós podemos ter paz e nós podemos liberar as pessoas. E aqui vem uma palavrinha poderosa, que é a palavra perdão. Para ser curado do efeito das coisas que fizeram contra nós, para sermos curados das coisas que fizeram contra nós, nós precisamos praticar o perdão. Um autor que eu gosto muito, que escreveu um livro sobre esse tema, diz que perdoar é liberar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Quando a gente não perdoa, a gente não aprisiona somente a pessoa. A gente também fica preso naquilo que ela fez. Quando a gente perdoa, a gente libera a pessoa para ser alcançada por Deus. E Deus vai resolver com ela. Mas a gente também é liberado quando a gente entrega a situação para o nosso Deus resolver. Aí você me pergunta, mas Tony, como eu posso perdoar? Foi muito grave o que a pessoa fez. Aqui eu quero te dar 2 dicas poderosas. Primeira, tudo o que eu fiz e que o outro fez ofendem a Deus. E é nisto que está a gravidade do pecado. Não existe pecadinho e pecadão nesse sentido. Porque o pecado tem um efeito destrutivo, porque é uma ofensa contra a natureza de Deus. Sendo assim, eu posso perdoar a pessoa por compreender que a situação dela não é tão diferente da minha. Outra coisa muito importante tem a ver com uma parábola que Jesus contou. De alguém que teve uma dívida muito grande perdoada, e depois, quando chegou alguém que tinha com ela uma dívida muito menor, não perdoou. Se você compreende que a sua situação diante de Deus era gravíssima e impossível de ser resolvida, e só foi resolvida por Jesus Cristo e pela graça e misericórdia dele, então qualquer situação de qualquer pessoa em relação a você será pequena diante disso que Deus fez pela sua vida. Então, se você foi perdoado de algo tão grande, então você vai olhar qualquer pecado de alguém como algo menor e vai perdoar. Sim, é da vontade de Deus que você creia que Ele te perdoou completamente. E que você use essa fé para liberar perdão para outras pessoas também.
Voltando ao texto de Isaías, tem uma frase poderosa que eu também quero chamar a sua atenção. Diz assim, ó: pelas suas feridas fomos sarados. Você olha para a sua história e pode enxergar feridas na sua alma. Essas feridas estavam nele, porque Jesus não teve nenhuma ferida causada por ele mesmo, porque ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele viveu aqui completamente em santidade. Tinha feridas nele naquele dia, naquela sexta-feira da morte dele. Sabe quais eram as feridas? As minhas e as suas. E aqui está dizendo que por suas feridas nós fomos sarados. Jesus absorveu todo o efeito destrutivo do pecado que cometemos e que sofremos nele, para que na ressurreição dele nós pudéssemos viver uma nova e maravilhosa vida. Há poder na morte e na ressurreição de Cristo. Na morte de Jesus, a nossa história, com tudo que ela tinha de destrutivo, perdeu o efeito de nos destruir. E na ressurreição dele, tudo que Jesus fez passou a ter poder. Passou a ter poder especificamente sobre a vida daquele que crê no que ele fez. Quer ser curado? Creia no que aconteceu na cruz. Agora eu quero ler com você um outro texto, que é Jesus falando dele mesmo. Olha só que coisa linda. Isaías 61, 1-3 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse foi o texto que Jesus leu quando começou o seu ministério aqui na terra. E esse texto fala sobre o efeito poderoso de Jesus Cristo operando na vida dos feridos. Veja as expressões que ele usa aqui. Pregar boas novas aos pobres, aqueles que não se acham tão fortes e poderosos assim. Enviou-me a curar os quebrados de coração. Proclamar libertação àquele que estava preso, cativo, por qualquer razão, aprisionado em pensamentos, em sentimentos, em histórias passadas terríveis. A pôr em liberdade algemados. E a anunciar, olha que maravilha, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o ano aceitável do Senhor. Quando Ele voltar, quando Jesus Cristo voltar, Ele voltará como um poderoso juiz e vai colocar todas as coisas em ordem. Então eu quero te animar a aproveitar o ano aceitável do Senhor e correr para Deus e deixar que o Espírito do Senhor Jesus Cristo opere essa cura maravilhosa na sua vida. Entrega a vingança para Ele. Deixa com Ele que Ele resolve. A consolar os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Olhe essa cena. Ao invés de você viver remoendo o seu passado e colocando cinzas de coisas queimadas que fazem essa poeira fétida sobre você, ao invés de se vestir disso, deixe Jesus te coroar como alguém que foi justificado, curado e feito filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Aleluia! Manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Serão fortes, firmes, não mais oscilantes, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora, como lidar com aquele sofrimento que é por situações traumáticas que acontecem? Eu quero te falar sobre isso contando uma história minha. Uma história bem importante na minha vida. Alguns anos atrás eu pedi que meus pais fossem para um retiro, porque nesse retiro
iria ser tratado um tema que eles precisavam ouvir. E o tema era cura, perdão, reconciliação. Eu entendi que eles precisavam ouvir sobre isso e falei para eles irem. E eles foram. E eles realmente foram muito trabalhados pela palavra do Senhor. Houve arrependimento, confissão e cura. Minha mãe me ligou no final do retiro dizendo que ela estava curada e me agradeceu por ter pedido para eles irem. Aí na segunda-feira, quando eles estavam voltando do retiro, que tinha sido numa cidade um pouco distante, eles sofreram um acidente de carro e morreram. Então você pode me perguntar, Tony, como você conseguiu lidar com isso? De fato, foi muito difícil. Quando eu recebi a notícia, eu confesso para vocês que eu gritei um monte. Mas os meus amigos queridos que estavam perto de mim começaram a orar e eu senti um consolo instantâneo do Espírito Santo sobre a minha vida e me acalmei e passei a lidar com as implicações daquele acidente. A minha irmã e meu cunhado estavam no mesmo carro e estavam muito mal. Depois ficaram bem, graças a Deus, mas eu tive que lidar com tudo aquilo. Como que aquilo não se tornou um trauma que gerou uma doença na minha alma? Eu quero te contar algumas experiências que eu vivi depois do acidente. A primeira delas é que eu tive que ir até o local aonde estava o carro, aonde estava a carreta que provocou o acidente, para resolver algumas questões legais. Confesso a você que eu fiquei muito magoado porque o acidente foi provocado. É até um pouco incoerente chamar de acidente, mas foi provocado pelo motorista de uma carreta. E eu fui para lá com o primeiro pensamento de justiça precisa ser feita. E aí quando eu cheguei no local onde estava o carro e a carreta, o motorista não estava lá, estava detido, mas tinha um amigo dele cuidando da carreta e Deus me fez passar por um milagre, que foi escolher o perdão e não a exigência de uma vingança, a exigência de uma justiça. E eu chamei o amigo do motorista e falei: olha, eu quero que você dê um recado para o seu amigo, que eu creio na soberania de Deus. Então eu quero liberar ele de toda a culpa e de qualquer condenação pelo que aconteceu. Meus irmãos, aquilo funcionou como um promotor de paz e tranquilidade no meu coração. Eu não tenho ressentimentos daquilo. E com certeza foi uma obra do Senhor, mediante a fé na soberania que eu tenho, na fé que eu tenho na soberania de Deus. Deus não orquestra, Deus não provoca aquilo que causa o nosso sofrimento. Mas nós estamos vulneráveis por razões naturais a esses sofrimentos, como por exemplo, acidente de trânsito. Então Deus não é responsável, mas Deus, na sua bondade e na sua soberania, Ele é capaz de transformar uma situação que provoca sofrimento em uma situação que coopera para o nosso bem. Isso está escrito em Romanos capítulo 8. Deus é poderoso, poderosíssimo, para fazer tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus faz isso porque Deus tem controle sobre todas as situações que acontecem, ainda que Ele não as provoque. E Ele pode usar o sofrimento para nos fazer bem. Para você ter essa experiência, é preciso crer na bondade de Deus. Passado aquele dia em que eu visitei o local do acidente, eu participei de um momento em que alguns irmãos que estavam no encontro falaram que a minha mãe testemunhou que estava ali porque eu tinha pedido para eles irem. Então você imagina o que veio na minha mente. Você deve ter passado por algo assim, semelhante. Então na minha mente tinha aquela pergunta: então eles morreram por minha causa?
E aí Deus falou comigo de um jeito muito peculiar, que Ele tem de falar comigo. Quando eu falei assim, Deus, então, eu sou responsável por isso. Aí Deus falou, então tá bom, Tony, obrigado, você me deu 2 presentes. E eu lembro que em outro momento em que eu estava chorando muito, esperando os corpos chegarem, uma irmã recebeu uma palavra de Deus e mandou para mim essa palavra escrita no bilhetinho. Lembro como hoje. E a palavra era assim, meu filho, eles estão comigo e estão bem. Então Deus cuidou dos sentimentos que aquele acidente estava gerando em mim. E Deus faz isso porque Deus é bom. E Deus, eu não quero dizer isso como um jargão, eu quero que você me escute e receba como verdade que é. Deus realmente é Pai. Então Deus se ocupa em cuidar da gente. Quando Deus está diante de nós como Pai, e Ele é assim, Ele está sempre assim, mas quando nós o enxergamos como Pai, a gente entende que mesmo que Deus não provoca, mesmo que Deus não intervém como nós gostaríamos, Deus dá um jeito de fazer aquilo cooperar para o nosso bem. Deixa o perdão te curar e deixa a revelação da soberania de Deus te curar. Tem uma experiência bíblica que é muito poderosa para nos ensinar sobre a consciência da soberania de Deus, que é o livro de Jó. Jó viveu progressivas perdas, ficou numa situação terrível. E tem algum momento em que Jó questiona todo aquele sofrimento. E Deus, quando vem responder ao questionamento de Jó, Deus não entra nessa conversa de se explicar para Jó. Até porque Jó não entenderia. O que Deus faz é falar para Jó sobre quem Deus é. E isso é um instrumento de cura. Se você se dedicar a conhecer quem Deus é, você vai parar de condenar Deus por coisas que acontecem, de julgar Deus por coisas que acontecem, e você vai perceber o quanto Deus é bom, e o seu conhecimento de Deus vai ser poderoso para te guardar nas aflições que você passou ou vai passar por essa terra. Jó ouve Deus falar com ele, e olha só a pergunta que Deus faz para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Deus está mostrando para Jó: você quer mesmo viver aqui tentando compreender coisas que você não tem condição de compreender? Não é isso que você precisa, Jó. Não é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos conhecer a Deus. É isso que nos dá saúde. Então Jó respondeu, em Jó 42, 1 e 2, olha só o que está escrito. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele está empenhado em fazer todas as coisas que você viveu e que vai viver cooperarem para Ele realizar o plano dele na sua vida. E esse Deus que tem esse plano na sua vida é um Deus que tem pensamentos de paz a seu respeito e não de mal. É um Deus que te ama. Um Deus que é infinitamente maior do que você. Por isso você não pode compreendê-lo, mas você pode amá-lo. Então, escolha amar a Deus, confiar na soberania dele e deixe que a história de Jesus Cristo seja mais poderosa na sua vida do que a sua própria história. Jó, em seguida, diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se tudo o que eu vivi naquela experiência que eu te contei serviu para eu conhecer mais a Deus e serviu, então graças a Deus por toda aquela experiência. Eu sei que Deus fez o que era melhor. E sabe por que eu sei disso? Porque eu não julgo Deus a partir do que eu sinto. Eu simplesmente reconheço Deus pelo que Ele é, segundo a Escritura me revela. Que Deus te abençoe. E nos vemos nos próximos vídeos. Mas aproveite esse momento de intervalo entre esse e o próximo para você conversar com Deus e dizer: eu creio na cruz de Cristo e eu confio na tua soberania
e na tua bondade. Deus é bom quando Ele faz o que eu espero e quando Ele não faz o que eu espero. Deus é bom. E lembre-se, somos diversos e somos um.